Olá, seja muito bem-vindo ao Café Fora da Caixa. Meu nome é Mário e hoje eu quero conversar com você um pouquinho sobre devoção. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu sei que é uma questão que está todo mundo falando, né? Sobre fazer um devocional. Será que a gente deve fazer um devocional toda manhã? Esse é um tema bastante comentado nas redes sociais. É um tema que normalmente você abre um Instagram de um cristão e você acaba acompanhando que ele está lá colocando, postando seus devocionais, uma foto da Bíblia, uma foto de um caderno, alguma coisa que ele está assistindo na TV. Devocional tem sido um tema muito falado nas redes sociais de todo o cristão. Você acompanha pastores, você acompanha influencers cristãos e você vê todo mundo falando sobre fazer devocional. Mas afinal de contas, devocional é uma questão só de moda ou é algo que realmente faz sentido em relação ao mundo espiritual? Será que a gente precisa estar sempre lendo a Bíblia? Será que a gente precisa estar sempre orando? Será que a gente precisa mesmo ter um tempo sozinhos, um tempo para orar e para conversar e para ler a Bíblia? O que isso tem de impacto na vida eterna? O que isso tem de impacto na vida real? Eu sei que talvez um cenário como esse, um lugar bacana como esse, inspira a gente a acordar cedo, fazer um cafezinho, ler a Bíblia e conversar com Deus. Mas será que isso é realmente aquilo que define a gente como cristão? Será que é o lance de ter um café com Deus, chamar Deus de Pai, e é isso que nos torna cristãos de verdade? Para que fazer isso? Que impacto tem realmente na nossa vida ler a Bíblia toda manhã? As outras religiões, as outras pessoas não fazem isso também? Será que até não são até mais regrados do que a gente em ler um livro sagrado, em sentar para ter um tempo de oração e de falar com o seu Deus? Qual que é a diferença? Por que nós fazemos isso? Será que é só uma questão realmente de fazermos parte de uma religião? Será que é um rito religioso do crente moderno sentar em uma mesa, fazer um café e ler a Bíblia? Vamos conversar um pouco mais sobre isso então nesse vídeo. Vamos falar um pouco mais sobre devoção, sobre devocional e o que isso impacta nos nossos dias e na nossa vida. Bora lá, pegue o seu café então, vamos fazer um café, vamos conversar um pouco sobre isso aqui, ó. Primeira coisa, hoje a gente vai fazer um café. Esse aqui é um método diferente, é um método bastante utilizado para acampamento. Em um aparelho só a gente tem um moedor. Aqui a gente já tem também, para fazer um drip coffee aqui, temos um filtro, é um filtro de metal, e já nas canecas aqui. Então hoje eu quero moer um café. Claro, sempre um café gourmet é muito melhor. Vou colocar aqui uma quantidade que o sistema já suporta, né? Veja que moer o café na hora, ele extrai alguma coisa bem interessante aqui pra gente em termos de sabor, de aroma. É muito melhor a gente moer o café na hora, tá? Enquanto eu vou moendo aqui, a gente vai conversando e refletindo. Enquanto eu estou fazendo meu café, a gente vai conversando um pouquinho sobre a palavra de Deus, né? Devocional é uma palavra que eu ficava sempre me perguntando assim. Devocional a gente entende que é o ato de você ir lá e sentar de manhã para fazer o café, para ler, talvez um café, um chimarrão, dependendo de onde você está, né, na região. Talvez para você é um chá, o principal para fazer isso. Mas a questão é que eu sempre me perguntava o que é uma vida de devoção, né? E se você pensar bem, devoção é o quanto tempo você gasta falando sobre aquilo, ou aprendendo sobre aquilo, ou pensando sobre aquele assunto. E aí a gente tem diversas vezes na Bíblia, a gente vai ler então o Antigo Testamento, e os profetas estão batendo bastante quanto ao que as pessoas adoram ídolos, né? Desde o bezerro de ouro e aí vários outros ídolos que eram feitos por mãos humanas. E aí o cristão protestante, né, gosta bastante de ficar batendo sobre isso. Porque os outros adoram imagens e a gente não. Mas será que a nossa adoração não tem sido para outras coisas? Porque se a devoção é mais do que uma adoração, mais do que você ficar na frente de uma estátua ali, ficar balançando na frente da estátua, dizendo que você adora aquela estátua, mas se tem muito a ver com
com a questão de tempo que você gasta aprendendo sobre aquilo, tempo que você gasta para conhecer ou para fazer coisas em relação àquilo. Talvez a nossa devoção seja em relação a coisas muito mais normais para a gente. Talvez você goste muito de um hobby seu e gaste muito tempo com aquele hobby. Talvez você seja um especialista na área do seu trabalho e você gasta muito tempo no trabalho. E tá certo, a gente precisa fazer alguma coisa ali para ter excelência no nosso trabalho. Mas o que será que você gosta tanto a ponto de defender com unhas e dentes? A ponto de que ninguém pode falar alguma coisa sobre esse assunto de uma forma contrária àquilo que você acredita, que você se torna alguém diferente. Às vezes até mesmo em relação a coisas que estão ligadas ao cristianismo. Mas às vezes a sua teoria, a sua teologia, a sua denominação, às vezes você gasta muito mais tempo na sua denominação, na sua igreja, no templo, ou com o seu pastor, ou com o seu líder espiritual, e isso é mais tempo do que o que você gasta normalmente lendo a Bíblia, do que o que você gasta em tempo com Deus. A gente aprende muito na igreja a passar tempo nos cultos, ouvindo o pastor falar, a passar tempo cuidando da igreja, fazendo a obra do Senhor. Mas o que é fazer a obra do Senhor? Será que é isso mesmo que a gente devia gastar? É esse tempo todo que a gente devia gastar nesses momentos? Ou a gente devia orar mais? Ou a gente devia mais ler a Bíblia de uma forma intencional? Ler a Bíblia para entender a história do povo hebreu, todo o Antigo Testamento ali está mostrando a história do povo hebreu. É claro que Jesus também aparece em diversos lugares no Velho Testamento, mas a gente precisa entender como história, a gente precisa ler para conhecer, a gente precisa ler para estudar, mas também ler para ouvir a voz de Deus. E aí que tá, né? Por que a gente precisa ler a Bíblia? Por que a gente precisa gastar tempo em oração e leitura? Opa, já moeu tudo aqui, agora vamos passar esse café. Vou tomar um café aqui enquanto a gente fala de Bíblia. Olha só, já tem aqui o meu café moído. Vou pôr o moedorzinho de lado. E agora é só passar água quente nele aqui. Acabei de deixar esquentando a 90 graus. E agora a gente vai só passando o café. Esse é bem prático mesmo, né? Dá pra fazer um acampamento bem tranquilo. Então vamos lá. Por que a gente deve ler a Bíblia? Por que a gente deve orar? Porque afinal de contas, não pode ser só por uma questão de que o teu pastor mandou. Não pode ser só por uma questão de que teus pais te ensinaram e mandaram e você tem que fazer. Aqui, na Bíblia, é onde Deus deixou para se relacionar com a gente, para falar com a gente. E se você pegar o exemplo de Jesus, então, a coisa é muito mais maravilhosa. Vamos ler aqui comigo, ó, Hebreus 5:7. Vamos ler isso aqui, vamos depois meditar um pouco mais sobre como Jesus fazia isso. Em Hebreus 5:7 está escrito assim, ó: enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que podia salvá-lo da morte. E suas orações foram ouvidas por causa da sua profunda devoção. Aqui tem uma questão muito importante para a gente aprender, hein? Jesus tinha uma profunda devoção. Já parou para pensar sobre isso, meu amigo? Jesus tinha uma profunda devoção. E por causa dessa profunda devoção, as orações e súplicas dele foram ouvidas. Deus Pai o ouviu. O Espírito Santo o ressuscitou dos mortos. É isso que a Bíblia fala, né? Jesus foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos. Aqui diz que ele orava em alta voz e com lágrimas aquele que podia salvar da morte. Mas ele morreu. Ele morreu, mas o poder do Espírito Santo o ressuscitou. Lembre-se antes de que Jesus, quando veio à terra, e aqui está dizendo, ó, enquanto esteve na terra, ofereceu orações e súplicas. E eu quero que você se lembre de uma coisa muito importante. Enquanto Jesus esteve aqui na terra, ele veio como homem. Ele se esvaziou de toda a sua glória, ele deixou toda a sua divindade e veio 100% como homem, para como nós depender totalmente do Pai.
E sim, precisava de súplicas. A forma de Jesus se relacionar com o Pai não era voando aqui, ia para o céu, chegava lá no céu, trocava uma ideia com Deus e voltava aqui para viver aqui na terra. Não. A forma que ele viveu aqui na terra foi 100% a forma que a gente pode viver, em cada detalhe. Em cada detalhe. Então, Jesus vivia uma profunda devoção com orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas. Se você parar para pensar, o ministério de Jesus aqui teve 3 anos, mas durante 30 anos ele se preparou para esse ministério. No ministério de Jesus, enquanto ele fazia a obra, e aqui, talvez você ache hoje que fazer a obra é ir lá limpar o banheiro e deixar a igreja maravilhosa e cuidar dos detalhes do templo da tua igreja, da tua denominação. Pode até fazer parte, claro, porque as pessoas vão até a tua igreja e é lá que elas conhecem Jesus muitas vezes, e é lá que vidas são transformadas e faz todo sentido você deixar o banheiro limpo. Mas, enquanto Jesus andava pelas cidades, ele pregava uma única coisa: o reino de Deus está próximo, e ele trazia vida às pessoas. Nesses momentos, ele era interrompido diversas vezes por pessoas que queriam um milagre, por pessoas que desejavam uma resposta. Veja, talvez você veja muitos milagres de Jesus, talvez você leu muitos milagres de Jesus na Bíblia, mas você já parou para pensar que a mulher do poço ela tinha uma pergunta para Jesus? Mais do que um milagre, ela tinha uma pergunta. Jesus, então, aonde deve ser a adoração? Porque dizem que é aqui em Samaria, dizem que é lá em Jerusalém, mas aonde é o lugar verdadeiro? Cara, isso é uma pergunta de alguém que estava sedento por vida. E Jesus falou, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Essa hora está chegando e na verdade já chegou. E ainda, a gente vê Nicodemos perguntando algumas coisas para Jesus e Jesus falando sobre o novo nascimento com Nicodemos de uma forma maravilhosa. A gente vê o jovem rico perguntando para Jesus como herdar a vida eterna. E a gente vê um mestre, enquanto Jesus estava ali, respondendo perguntas de pessoas que queriam fazer perguntas para sacanear ele, como as perguntas se deve pagar imposto ou não para César. Ele respondeu com a moeda, e você deve conhecer essa passagem que ele perguntou lá, me dá a moeda, e qual que é o desenho que tem na moeda? É de César? Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E vinham fazendo perguntas bem capciosas assim para Jesus. Mas aí o mestre veio e perguntou, Jesus, qual é o maior mandamento? Isso realmente estava no coração daquele homem. E ele queria uma resposta de verdade, porque ele estava estudando há muito tempo as leis. E quando Jesus respondeu que o maior mandamento é o primeiro dos 10, amará o seu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. E o segundo era um que não estava nos 10, mas estava lá em todos os mandamentos de Moisés, que ame ao teu próximo como a ti mesmo. E esse cara pegou e falou, é verdade o que você está falando. Porque eu tenho pensado bastante nisso, tenho amado a Deus de todo o meu coração. E realmente, amar a Deus e amar o seu próximo é mais importante do que sacrifícios e ofertas e todos esses sacrifícios, todas essas coisas que tem que se cumprir na lei, de holocaustos e sacrifícios. E aí foi que Jesus pegou o coração dele e falou, você não está longe do reino dos céus. Mas como que Jesus respondeu uma pergunta dessa nesses 3 anos? Porque durante todo o tempo da vida dele, ele tinha devoção profunda. Se você perceber, desde os 12 anos, Jesus estava sentado na sinagoga conversando com os mestres da lei. Sobre o quê? Sobre a Bíblia. Mas por quê? Porque Jesus com 12 anos sumia de repente, ia para o céu, ia lá e conversava com os anjos e ficava conversando com Deus no céu, e depois voltava para poder falar com Maria, para poder falar com as pessoas sobre aquilo que era divino? Não, Jesus estudava a Torá. Jesus estudava com tanta maravilha a Torá, que desde os 12 anos ele pegava e lia. E a Torá, estou falando aqui do Velho Testamento, que era a Bíblia que tinha disponível para ele naquela época. E ele estudava isso com toda a alegria. E ele tinha o que falar para aquelas pessoas que vinham perguntar para ele. Porque ele vivia uma devoção profunda. Jesus, mesmo tendo todo o trabalho que ele tinha, se você acha que tem bastante trabalho na sua igreja, que é convenção disso e daquilo, e culto dos jovens, culto das senhoras, e um monte de coisa que você tem que fazer na sua igreja, você não tem tempo para orar e para ler a Bíblia, você sozinho, lembre-se que Jesus, enquanto estava com toda essa obra para fazer, ele parava e ia para o monte para orar de noite. Tanto que teve uma vez que ele tentou sair para um lugar deserto para estar com os discípulos, para conversar com os discípulos e para orar com eles. E uma multidão foi para esse lugar deserto e ficou ali até que precisasse fazer um milagre de multiplicação dos pães para aquelas pessoas, por tantas pessoas que eram.
E depois, tarde da noite, Jesus despediu aquelas pessoas. E depois de despedir aquelas pessoas e mandar elas para casa, o que Jesus fez? Ele subiu no monte, foi orar e falou: discípulos, pegue o barco e vão que depois eu vou te encontrar lá. E como que ele encontrou? Andando por cima das águas, de uma forma maravilhosa. Coisas maravilhosas aconteciam quando Jesus estava vivendo as devoções dele. E devoções de forma profunda e maravilhosa. Esse café realmente fica muito bom. Moer na hora extrai todo, tem aquele amargor, mas tem todos os outros detalhes do café. É muito bom. Tente sempre experimentar, né? Tente sempre experimentar de moer o grão na hora. Mas enquanto eu tomo meu café, vamos continuar aqui falando sobre devoção. Veja que a devoção que Jesus tinha em gastar tempo aprendendo a palavra, ela era extremamente necessária quando os fariseus, quando o mestre da lei, quando outras pessoas vieram tanto atacar o que ele estava fazendo em nome de Deus, e ele sabia o que ele estava fazendo porque ele lia as Escrituras. Então ele não balançava, ele não tremia, ele sabia exatamente como lidar com aquelas pessoas. Assim como quando vinha pessoas sedentas, pessoas que não tinham quem desse uma resposta que chegasse realmente ao coração daquela pessoa. A mulher samaritana tinha respostas, tanto os samaritanos dizendo que era Samaria o lugar para adorar, quanto os judeus dizendo que era em Jerusalém o lugar de adorar. Mas nenhuma daquelas respostas trabalhava o coração dela. E Jesus tinha as respostas certas. Jesus tinha as respostas tão maravilhosas que quando perguntaram para ele, no Velho Testamento não tem aqui falando sobre ressurreição. Que papo é esse de ressurreição? Os saduceus queriam saber uma resposta sobre isso, eles tentaram dar uma pegadinha em Jesus, porque, na verdade, ninguém conseguia nunca responder para ele sobre ressurreição. Apesar de que alguns estudiosos da lei acreditavam que ia ter ressurreição, os saduceus não acreditavam, e ponto final. E aí tentaram colocar Jesus à prova. E Jesus falou para eles: vocês erram porque não conhecem as Escrituras e o poder de Deus. Olha que legal. Jesus estava falando com o mestre da lei que eles não conheciam as Escrituras, porque talvez eles estudassem muitas Escrituras, mas sem ter uma devoção, sem ter um desejo realmente de aprender e de conhecer os segredos que haviam na palavra de Deus. E Jesus sabia. E Jesus trouxe para eles um entendimento de algo que eles não conseguiam parar para pensar. Cara, pensa, uma coisa é você ler assim, existe ressurreição e a ressurreição se dará em X, Y, Z. Outra coisa é você entender que, como Jesus respondeu para eles, quando Moisés estava lá no monte, quando Moisés subiu no monte e viu a sarça ardente, e Deus falou através da sarça para Moisés, Deus falou para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E todos sabem que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Como é que ele disse que é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, se não há ressurreição? Porque aí ele estaria falando então que ele é Deus de mortos? Isso quer dizer que Abraão, Isaac e Jacó já ressuscitaram, estão lá com Deus. São pessoas vivas e não mortas. E isso fez com que muita gente ali, sabe aquele explodiu a cabeça? Cara, que maravilhoso que era ver Jesus falando sobre a palavra de Deus. E, repito, tudo que Jesus viveu foi como homem. E você também pode viver como homem e pode ter coisas maravilhosas sobre a palavra de Deus aqui. Claro que a gente pode ler e talvez ter interpretações malucas, só que a própria palavra, ela se completa. Então, quanto mais você lê, às vezes lendo para estudar e às vezes lendo para ter um entendimento, mas você já estudou e já leu outra parte, não é aquilo que diz. Isso até te protege seu coração para um dia que você estiver vendo uma pregação e alguém pegar um trechinho da Bíblia aqui e tentar te falar uma maluquice, você, eu sei sobre o que esse texto está falando e não é sobre isso. Para resumir, deixa eu te colocar esse ponto. Se você estiver lendo a Bíblia para entender o que está escrito aqui, e você estiver fazendo um constante estudo, entendendo o que estava escrito naquele contexto daquele texto, quando alguém vier com alguma coisa para te falar sobre a Bíblia, você vê uma pregação de alguém que pensou alguma coisa ali, você vai prestar mais atenção e falar assim: peraí, eu conheço esse texto, não é bem isso que quer dizer. Você está usando esse versículo para aplicar desse jeito, mas eu conheço aquele contexto. Claro que você também não vai precisar ficar igual um fariseu, né? Que não, esse texto não fala sobre isso e ponto final.
A tua devoção tem que ser a Deus, mais do que as suas teorias, ou as suas teologias, ou aquilo que você entende da palavra. Se você só estudar a Bíblia como um teólogo, talvez você vai virar um defensor de alguma teologia. E o que eu estou querendo te colocar aqui, te propor, é de você estudar a Bíblia para você entender o que estava sendo falado naquele contexto. Apenas para que, como Paulo diz aos Gálatas, cara, você não pegue qualquer vento de doutrina e fique balançando por aí. Você precisa crescer, precisa parar de ser menino, de só receber comida já mastigada pelos outros, do que alguém viu, leu, entendeu, estudou e aí veio e passou para você. Ou seja, de você só conhecer a Bíblia por pregações. Cara, você precisa conhecer a Bíblia por você mesmo, para que você não seja pego por alguma coisa maluca por aí. Então, o primeiro passo para a gente ter uma devoção de ler aqui, não é ler no nível de que eu preciso ser um teólogo, vou fazer uma faculdade de teologia então para entender a Bíblia. Não, é só de você ler para você conhecer os textos, para você não ser pego por qualquer maluquice. Tá? Pode ser que pessoas vão trazer um entendimento novo daquilo que você não sabia aqui, mas aí basta você comparar se esse entendimento novo sobre aquele texto tem base em outros textos. Tem outras coisas em outros textos que apoiam aquele entendimento. Simples assim, quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai entender se tem ou não base aquilo que você está pensando, ou que alguém está te conversando sobre aquilo, tá bom? Vamos falar de um segundo ponto agora? Eu quero falar com você sobre um segundo aspecto muito importante do porquê fazer um devocional. Olha, Jesus ele precisava ter aqui uma intimidade com Deus. E essa intimidade vem de você ler a Bíblia, de você parar para orar. Olha o que dizia aqui, ó, devoção profunda. Em Hebreus 5:7 que a gente estava lendo aqui. Em Hebreus 5:7 está falando que Jesus, quando esteve na terra, ele ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Quando você tiver alguma questão que você precisa resolver, como é que você faz hoje? Você corre para o seu pastor e pergunta, pastor, pinta o cabelo de uma cor ou de outra? Compra o carro A ou o carro B? Porque se você faz parte de uma nação de reis e sacerdotes, a gente está falando aqui de que Deus te deu o poder de estar na presença dEle e de você mesmo perguntar, e como é que faz isso? Como é que eu fico na presença de Deus? Será que eu tenho que entrar numa nave espacial, ir lá para o céu e achar onde é que Deus está para poder sentar e falar com Ele? Não! Tudo que Jesus fez aqui na terra, Ele fez como homem. Jesus não desaparecia daqui, ia para o céu e voltava. Jesus fazia como você pode fazer hoje. Jesus sentava e orava e conversava. Lembra que quando Jesus estava ali na correria do ministério dele, andando para um lado e para o outro na pregação, e às vezes era parado por pessoas e ficava até altas horas conversando com as pessoas e curando elas e respondendo perguntas sobre a palavra daquilo que ele já tinha estudado, mas ele sempre separava um tempo para ir orar sozinho. Ou com poucos amigos, com 2 ou 3, quando ele fazia com Pedro, Tiago e João, vamos ali se retirar para orar. Cara, isso era momentos de devoção. Era aqui que ele ouvia a voz de Deus e ele tinha certeza do que era para ele fazer. E você? Você tem certeza do que é para você fazer? Se você não tem essa certeza, será que não é nesses momentos que você pode conversar e ouvir a voz de Deus? Talvez você tenha muitas dúvidas sobre o que fazer, porque você não para ouvir o que Deus quer que você faça. Talvez você fale, eu não sei o que Deus quer que eu faça, porque você só já chega com as suas opções e fala, Deus, a opção A ou a opção B? E Deus fala, não tem nada a ver com isso, cara, o que eu quero que você faça é uma outra coisa. Só que você nunca parou para ouvir o que Deus quer que você faça. E como é que faz isso então? Como é que eu faço isso? Como é que eu vou lá e eu só pergunto, Deus, o que você quer que eu faça? Eu não ouço Ele me responder. Porque tudo que Ele tem para te responder já está na palavra. Você tem que sentar e ter uma devoção de querer realmente saber o que Ele tem para falar com você. E para fazer isso, você senta de forma humilde. Você senta não esperando, Senhor, me responda se é A ou se é B, mas, Senhor, deixa eu ler Tua palavra. Eu quero ler aqui, ó, as cartas. Quero ler o Novo Testamento. Eu quero ler Atos. Eu quero ler as cartas. Vou ler Filipenses, vou ler Efésios. E vou tentar, assim, com o coração livre das minhas coisas, das minhas questões, vou sentar e vou tentar ler. E vou tentar ler aqui um pedaço e falar assim, Senhor, eu não entendo, não sei por que isso está escrito aqui, mas eu concordo com a Tua palavra. Eu concordo com tudo que está escrito na Tua palavra. Senhor, eu não entendo, mas eu quero entender. Revela a mim o que está escrito na Tua palavra. Pega aquele texto, pega aquele versículo, escreve. Cara, sublinha a Tua palavra, a sua Bíblia. Marca mesmo. Coloca cores aqui. Pega, ó,
Como eu faço aqui com muita gente faz com marca-texto, eu faço com lápis. Melhor para poder, no papel da minha Bíblia. Mas, cara, anota, marca, rabisca, faz anotações, escreve num papel, num caderno do lado, reescreve o versículo aqui do lado. Ah, mas já tem escrito aqui, eu posso ler, mas escreve para o seu cérebro ir lembrando disso aqui. Para você poder, em cada palavra que você escrevendo, ir lendo e meditando nessas palavras. Senhor, me revela o que está escrito aqui. Sobre o que é isso? E talvez Deus vai falar alguma coisa que a tua cabeça naquele dia estava muito focada em eu compro isso ou aquilo, eu faço essa faculdade ou aquela. E aí você ouve Deus falando nesse texto sobre algo profundo do coração. E talvez você vai ligar isso com uma notícia que você ouviu sobre a sua cidade. E aí você de repente ouve Deus falando assim, meu filho, tem uma questão nessa cidade aqui que está doendo no meu coração. E eu quero que você participe comigo na resolução desse problema. E aí, cara, quando você ouve Deus falando com você, no seu coração, sobre aquilo que Ele quer, sobre aquilo que está no coração dele, você começa a fazer, porque você tem a certeza de que quando você está fazendo o que Deus manda, aquilo que Deus quer, aí Deus sorri para você. Aí você está dando alegria para Deus. Aí você sabe que Deus está alegre e contente com você. E deixa eu te falar uma coisa. A alegria do Senhor é a nossa força. Cara, como que Jesus viveu algo tão difícil? Talvez você tenha dificuldades, talvez você passe por provações, talvez você passe por provas, você passe por coisas difíceis, falta de dinheiro, problema num relacionamento, problema no outro. Mas você já pensou do tamanho do problema, da dificuldade que Jesus teve de ir para a cruz sendo totalmente inocente e morrer no meu e no seu lugar? Cara, era algo tão angustiante que ele suava e o suor dele saía junto com gotas de sangue. Cara, como que você consegue passar por uma dificuldade, por uma adversidade tão grande dessa? Com a força que vem da alegria do Senhor. Jesus sabia que isso, por mais difícil que era para ele, a ponto dele falar, se possível, passa de mim esse cálice. E se era tão profunda essa dor que Jesus sentia, tão difícil, mas como ele teve força para fazer tudo isso? Porque ele era Deus. Cara, ele esvaziou de tudo que era Deus e veio como homem 100% humano. Ele dependia de Deus, ele orava todo dia, ele lia a Bíblia todo dia, ele dependia do poder de Deus. Olha o que esse texto diz na sua Bíblia, que ele fazia orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, àquele que podia salvá-lo da morte. Sim, ele tinha abandonado toda a sua divindade, porque ele mesmo poderia se salvar da morte. Claro, ele era Deus, só que ele tinha deixado toda a sua divindade e dependia daquele que podia salvá-lo da morte. Quem? Deus. O Espírito Santo o fez ressurgir dos mortos. Paulo diz que foi o poder do Espírito de Deus que fez Jesus ressurgir dos mortos, que fez Jesus ressuscitar. Ele cria nesse poder. Ele orava com súplicas, com orações, com alta voz, com lágrimas, aquele que podia salvá-lo. Ele tinha profunda devoção. Meu irmão, se você tiver profunda devoção, você vai começar a entender o que Deus quer para você. E quando você começar a entender, você vai caminhar nesse passo com toda a tua força, com toda a tua vontade. E mesmo que hajam problemas e dificuldades de tamanho que faz o seu coração tremer, você vai ter forças, porque você vai saber que Ele está alegre. E a alegria do Senhor é a nossa força. Então você nunca mais vai duvidar. Você nunca mais vai deixar para trás. Você nunca mais vai dar um passo para trás. Você nunca mais vai ficar em dúvida se eu faço A ou se eu faço B, porque aquele que mandou você fazer é fiel para cumprir. Aquele que colocou você aqui para fazer isso e aquilo, Ele te dá todos os recursos para fazer. E você vai lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. E qual é esse propósito? Se parecer com seu filho. E como que é se parecer com seu filho? É ter uma devoção profunda como Jesus teve. Então, meu irmão, independente da moda,
Independente se você tem café, chimarrão, chá ou não, se você tem um lugar bonito para você fazer um devocional, faça sua devocional. Seja num lugar do ambiente agradável, seja dentro de uma prisão, faça sua devocional. Porque é com devoção profunda que Deus vai ouvir todas as suas preces, que Deus vai ouvir as suas orações, as suas súplicas, o seu clamor, as suas lágrimas, e tudo será respondido, porque o teu coração está alinhado com o coração de Deus. Eu espero que, com isso que a gente conversou aqui, você mude o teu conceito do porquê fazer o seu devocional. Você mude a tua ideia e não faça mais só para poder ser instagramável, para poder ficar bonito, para poder mostrar para as pessoas o que você está fazendo. Mas que isso seja algo do teu coração para o coração de Deus. Que isso seja algo que te motive, que vá além do fazer a obra. Que isso seja algo para o teu relacionamento com Deus, para a tua amizade com Deus. Que Deus te abençoe na tua caminhada. Que você ouça a voz de Deus e siga fazendo aquilo que Deus te mandou fazer. Obrigado e até o próximo vídeo.